Feliz sábado, igreja. Que a graça e a paz de Cristo esteja com cada um de vós. É muito bom poder estar mais uma vez aqui, na casa do Senhor. Fui convidado para trazer a mensagem. Hoje é um dia especial, muita criança aqui. Como é bom ver uma igreja que tenha crianças, né? Isso anima e dá esperança, né, para o futuro, né? Que Deus abençoe cada criança que está aqui nesse momento. Irmãos queridos, mas a mensagem que eu trouxe, que não é minha, é de Deus, é para nós, os grandes, né? E as crianças também vão ouvir, com certeza, né? Não sei aqui quantos já ouviram falar aqui sobre a sacudidura, o peneiramento na casa de Deus. Acho que todos os mais velhos, né? Aquele que estuda, e a única igreja que prega sobre isso é a Adventista, né? Porque ela é uma igreja que crê nessa mensagem, né? Então hoje vamos falar um pouco sobre isso, sobre sacudidura. Sobre peneiramento. O que é isso, irmão, na casa de Deus? Se a igreja é de Deus, todos são filhos de Deus, como vai haver sacudidura, peneiramento? O que é isso? Então vamos entender um pouco sobre sacudidura. Sobre peneiramento, a mesma coisa, né? E o verso para a gente vamos abrir a palavra do Senhor está em Amós 9:9, né? O livro de Amós. Fica antes do Novo Testamento, depois de Daniel, depois de Joel. E depois já é Amós. Todos encontraram? Já que estamos com a palavra de Deus aberta, vamos orar para que o próprio Senhor, através do seu Santo Espírito, fale através de nós, não é isso? Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, estamos aqui com tua palavra aberta. Que nesse momento o Senhor nos use e nos capacite para que tudo que venha a ser falado aqui seja para a honra e glória do teu nome. E para que o Espírito Santo de Deus possa falar através desse seu servo. Desde já te agradeço, em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Sabemos, irmãos, que estamos nos tempos de limiar da volta de Jesus, né? E o povo de Deus é um povo grande. Sempre foi. Mas nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, né? Somente aquele que faz a vontade do Pai que está no céu. E assim é a casa de Deus. Há o joio, há o trigo. Há aqueles que aceitam, que acredita na palavra, mas não vive por ela. São só ouvintes, não são praticantes. E o homem de Deus já diz, sede praticantes da palavra, não só ouvintes, iludindo a vós mesmos, né? Então esse é o problema. Muitas vezes eu sei o que é certo, eu sei o correto, mas eu quero ir por caminhos meus. O caminho do Senhor é reto. E muitas vezes eu quero pegar para a direita, para a esquerda, e não vai dar certo, né? E vamos ver o que diz Amós 9:9, né? E o 10 também, né? Eu vou ler na versão King James, vocês leem na de vocês aí. Porquanto darei ordem e sacudirei a casa de Israel em todas as nações, do mesmo modo que sacode o grão na peneira, contudo nenhum grão cairá sobre a terra. O 10. Todos os pecadores que há no meio do meu povo serão exterminados pela espada do juízo, nos quais alegam, a desgraça jamais me atingirá, tampouco seremos encontrados por ela. Interessante aqui, né? Lembre-se, irmãos queridos, sempre que vocês lerem na Bíblia, Israel, hoje a igreja adventista é o Israel espiritual. Então essa mensagem quer dizer assim, eis que darei ordem e sacudirei a igreja adventista de todas as igrejas. Então quem vai ser sacudido é nós, como o povo de Deus. Israel representa o povo de Deus hoje. É essa a mensagem. E o 10, então, mesmo dentro da igreja, há pecadores, sim ou não? O próprio Senhor está dizendo, todos os pecadores que há no meio do meu povo serão exterminados. Veja como é dura essa mensagem, irmão, mas é assim mesmo. O Senhor nos ama, ama a todos. A salvação é para todos. Mas nem todos querem viver nos princípios corretos, que assim Deus diz. E para que eu e você possam entender essa mensagem, irmãos queridos, esse tempo está chegando. E sempre que eu pergunto, uma coisa nós temos certeza. Se eu perguntar, há mais joio do que trigo na casa de Deus, sim ou não?
Mas nenhum de nós quer ser joio. Eu nunca olho para mim e me vejo joio, só quero me ver trigo. Mas sempre eu só sei olhar os joios dos outros. Mas e a mim mesmo? O que eu estou fazendo? Será que eu olho para a minha vida e faço uma autoanálise dela? É fácil olhar para os outros, irmão. E aí Jesus fala: filho, tira a trava do teu olho, para que veja o argueirozinho do teu irmão. Tu é muito mais pecador do que ele. Você nunca olha para você, você só olha para os teus irmãos. Então esse é o perigo, irmão, de olhar para outro irmão. Eu não posso olhar, porque aí eu só vou ver defeito. E se ele olhar para mim, só vai ver defeito. Eu tenho que olhar para Jesus, santo, puro, aquele que veio e provou que pode ver uma vida em santidade. E é através desse Jesus, em que eu me inspiro e olho, começa a ser mudado o meu caráter, o meu pensamento. E aí eu começo a ver meus irmãos de uma maneira diferente, assim como ele olhou. Irmãos, há duas coisas, duas qualidades num cristão verdadeiro, naquele homem de Deus. Se ele não tiver, ele não é. Ele é um enganador. Duas coisas principais para aquele que quer ir para o céu. Ele tem que ter amor e misericórdia. Se ele não tiver esses dois atributos, ele não é um filho de Deus. Porque Jesus era cheio de amor e de misericórdia para com aqueles que erram. E a gente continua errando, irmãos queridos. Não pense que a vida do homem de Deus, da mulher de Deus, é só em pé. Vai ter as quedas, os tropeços. Mas lembre-se, temos alguém poderoso, que é Jesus. Não solte a mão de Jesus. Por mais que você esteja lá no buraco, ele pode tirar você lá do poço da lama do pecado. Porque ele está para curar toda ferida. Assim cabe se eu reconhecer, eu começar a olhar para mim mesmo, e aí começar a enxergar os meus defeitos de caráter. Mas jamais, irmãos, se eu só olhar para meus irmãos, e começar a ver só os defeitos da igreja, e começar a falar mal da igreja, eu nunca vou para o céu. Essa é uma obra do inimigo, nunca de Deus. Deus não deixou, nem eu nem você, mostrar quem é joio e quem é trigo na igreja, irmãos. Essa é uma obra que Deus preparou para seus anjos. É os anjos de Deus, no momento certo, vai sacudir essa igreja. Até lá, o nosso papel é ser luz, não trevas. Jesus diz: filhos, você que está em pé, cuidado para que não caia. Fortaleça os mais fracos, esse é seu papel. É ajudar, é fortalecer. Vamos para o livro de Romanos 9, 27. Mais na frente um pouco, né? Já o Novo Testamento. Depois de Atos dos Apóstolos. O livro de Romanos, muito conhecido. Romanos 9, 27. Assim diz o homem de Deus. Também Isaías, falando a Isaías, né? Também Isaías proclama em referente a Israel. Lembra, Israel espiritual é o povo de Deus hoje. Ainda que o número dos israelitas, ainda que o número dos adventistas do sétimo dia seja como a areia do mar, apenas quem é que vai ser salvo? Há muitos na igreja. Mas lembre-se, irmãos, lembra do povo de Deus? Quando Jesus libertou do Egito, 2,5 milhões de pessoas ao todo, entre jovens, mulheres e crianças. Basicamente, não certo, mas essa base aí, aproximadamente 2,5 milhões de pessoas. Quantos entraram na terra prometida? Josué e Caleb e os abaixo de 20 anos. Todo aquele povo era o povo de Deus. Era a nação do povo de Deus, era o povo de Israel. Mas eles não quiseram obedecer à voz de Deus. Preferiram fazer a tua vontade e o teu querer. Moisés dizia: é assim. Eles viviam murmurando de Deus e de Moisés. E assim somos nós hoje. Qualquer dificuldade eu quero murmurar contra Deus. Quando vem a dificuldade e eu digo: cadê meu Deus? Entende, irmãos? E muitas vezes essas provações vêm para nos fortalecer, para nos purificar, para que quando saímos delas, saímos mais fortes e vencedores. Porque é através delas que nós se lembramos de Deus. É nas provações que nos ajoelhamos mais. É nas provações, na dificuldade, que buscamos o Papai do céu. Quando está no bem bom, esqueçamos de Deus. Está tudo certo. Mas quando vem a dificuldade, eu começo agora a lembrar que há um Pai no céu. Eu começo a botar o joelho no chão.
e as orações. E é nesse momento, muitas vezes, que nós saímos mais fortalecidos, é nas provações. E muitas vezes as provações vêm para isso, para nos fortalecer, nos ajudar a nos saber quem somos nós e quem é nosso Deus. Eu sempre digo, irmãos queridos, o mundo está aí, de mal a pior. De mal a pior. E cada vez que se aproximar mais o tempo do fim, mais vai ser assim, irmãos queridos. Trevas, peste, fome, miséria, tudo vai acontecer. E muito em breve a fome no mundo inteiro. E para o povo de Deus, o fiel, o seu pão e sua água será farto. Assim diz o homem de Deus. Até os santos anjos vão trazer o nosso alimento. Então não se preocupe com nada que vai acontecer, irmão. Tudo vai acontecer, tudo tem que acontecer. São profecias, não tem como mudar. Agora, tem como mudar o que eu quero na minha vida. Eu quero morrer junto com o mundo ou eu quero ir para o céu? O que eu estou fazendo para ir para o céu? Realmente eu estou buscando Deus em primeiro lugar na minha vida? Eu estou tendo tempo para Deus ou para mim mesmo? O que eu passo da minha vida? O que eu estou fazendo com meus lazeres? É internet, é filmes, é Netflix. O que você tem procurado, irmão? Você procura o que você acha, irmão querido. Você tem alimentado o quê? A carne ou o espírito? Aquele que alimenta a carne, da carne morrerá, irmão querido. Mas aquele que alimenta o espírito, do espírito viverá a vida eterna. Então essa é a diferença, o que eu quero. A escolha é sua, irmão. Deus já fez sua parte. Cabe a mim e você fazer a nossa agora. É uma escolha difícil, porque essa minha natureza pecaminosa só quer pecar. Porque tudo que eu quero, todos os meus desejos são pecaminosos. Para que isso não aconteça, eu tenho que o quê? Pedir a alguém que venha e que tome conta de mim, que é o Espírito Santo de Deus, que ele possa habitar. Mas ele só habita se você o buscar de todo o seu coração. Jesus diz: eis que eu estou à porta e bato. Se tu ouvir a voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com você e você comigo. Jesus é educado, é cavalheiro, ele não arromba a porta como Satanás. Ele bate e pergunta: filho, você me quer perto de ti? Filha, você quer perto de você? Eu estou pronto. Mas há requisitos para que você me tenha. Seja um homem puro, verdadeiro. Não engane, não minta. Seja uma luz para você, para teus irmãos, para tua família. Essa é uma vida, irmãos queridos. Referente a isso, eu quero que vocês abram a palavra de Deus agora, no livro de 2 Coríntios. Depois de Romanos, mais para frente um pouco agora. Segundo Coríntios 13, 5. É só na frente um pouquinho. Tem 1 Coríntios, 2 Coríntios. Antes de Gálatas, de Efésios. É o último livro. Alguém lê esse versículo para mim, por favor? 2 Coríntios 13, 5. Reprovados, examinai-o. Faz uma análise da sua vida, meu irmão, minha irmã querida. Procura ver o que você faz, está lhe capacitando para ir para o céu. Será realmente que tudo isso que você está fazendo é digno de Jesus quando chegar, dizer: filho, você me honrou e eu vou te levar para o céu. É digno de honra, de glória. Você tem sido fiel ao Salvador. Você tem buscado em primeiro lugar. Quem é o teu Salvador? É Bolsonaro ou é Lula? Porque para muitos um é mito, o outro é Deus. E onde fica Jesus nessa história, irmão querido? Quem é o teu Salvador? Quem morreu por ti? Quem te deu a vida? Irmãos, homem nenhum nessa terra tem poder para fazer nada por nós. Salvação só em Jesus. Bom é só Jesus. Se Ele é puro, é Ele que eu tenho que buscar de todo o meu coração.
Todo cristão tem o direito de votar, mas nenhum homem de Deus vai para o céu fazendo política. Nós não somos desse mundo, irmão. Nós pertencemos ao céu, aquele que quer morar no céu. E o meu Salvador está no céu, não está na terra, irmão. Jesus está no Santo dos Santos nesse momento, intercedendo por mim e por vocês. É lá que eu tenho que orar e tenho que buscar. Ele foi preparar a nossa casa lá. Cabe a mim, cabe a você essa escolha. Para de brigar por Bolsonaro, por Lula. Para de brigar por político, por que seja. Briga por Jesus, defenda Jesus. Ele sim merece toda a nossa honra, toda a nossa glória. Brigar, que eu digo, é mostrar as verdades para o mundo. Não é brigar como o mundo briga. É nesse sentido que eu digo, é defendê-lo, a verdade, pura como ela é. Mas muitas vezes nos deixamos nos levar pelas emoções da vida. E acabamos idolatrando pessoas no lugar de Deus. E é onde está o perigo, irmãos queridos. Então examinais a vós mesmos se estáis em Cristo. Se é que não já estáis reprovado. Faz uma análise da sua vida, irmão. Para de olhar para o teu irmão, para a tua irmã, para o teu vizinho. É muito fácil ver pecado no irmão. Agora, difícil é ver pecado na gente. Então, muitas vezes nós somos joio e achamos que somos trigo. E se não haver uma mudança, e se eu não reconhecer eu mesmo, nunca vai ser mudado. Porque esse passo tem que vir de mim e de você. Ajoelha no chão, procura analisar a sua vida. E assim sim, tudo já muda um pouquinho mais. Agora vamos terminar nossa pregação em Mateus 13. No livro de Mateus, o primeiro livro dos evangelhos. Mateus 13, a partir do verso 24. Então há dois grupos na igreja, sabemos disso, não é verdade? O joio e o... Quem vai ser sacudido? O joio, irmão. O trigo tem que ficar, que ele é puro, ele vive a verdade. Então o joio e o trigo faz parte, estamos juntos. Até a volta de Jesus vai ter que ter esses dois grupos. E se eu quiser viver e ir para o céu, eu tenho que conviver aqui. Não é achar que porque a igreja é pecaminosa, eu não posso estar aqui. Todos precisamos de Deus, de Jesus. E aqui é que é o lugar. Essa é uma desculpa que Satanás quer que você faça. Eu não vou para a igreja, que lá só tem... Você é algum santo? Nenhum de nós somos santos, irmão. Porque todos carecemos da graça de Cristo. Sem a graça de Cristo, nem eu nem você vão para canto nenhum. E é aqui que é a sua casa. Quando eu saio de casa para vir para casa, porque eu venho buscar refúgio, refrigério, minha alma. É aqui que Cristo está na sua plenitude, seu santo. Podemos ver. Mas aqui também há cheio de anjos do demônio. Porque o jogo está aqui. O jogo pertence ao inimigo. Mas sempre há uma escolha. Você pode ser joio hoje, amanhã você pode ser trigo. E ao contrário. Você pode ser um trigo hoje, mas amanhã você é joio. Sim ou não? Por isso que eu não posso arrancar ninguém daqui. Por isso que eu não tenho a capacidade de olhar para alguém que é joio hoje e expulsar da igreja. Porque muitas vezes amanhã ela se converteu e se tornou trigo. E eu que sou trigo hoje, posso ser o joio amanhã. Isso é uma escolha, uma vida. Salvação é o todo dia. Eu posso estar salvo hoje, amanhã eu posso cair já, me perder e abandonar a igreja. Quantos já não fizeram isso e faz? Então por isso que não cabe ao ser humano estar apontando defeito de irmão. Nem está querendo dizer quem é santo, quem vai para o céu, quem não vai. Isso não cabe a mim, não cabe a você. Nós temos que fazer com que, primeiramente, você e eu possamos estar salvos. E levar outros a Cristo. Através do amor, da misericórdia. Irmão, quando alguém pecar, nessa igreja, onde você encontrar, não vá condenar. Não vá o acusar. E abaixe Satanás, o acusador. Vá com amor, com misericórdia. Tenta trazer de volta esse irmão para a igreja. Só assim você consegue, irmão. Com amor, com misericórdia. Mostrando que Cristo perdoa. Vamos lá. A partir do verso 24. Jesus lhe contou uma parábola. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou semente no campo. Entretanto, quando todos dormiam, chegou o inimigo e lançou o joio no meio do trigo e seguiu o seu caminho. Assim, quando
trigo brotou, formou espigas e o joio também apareceu. E os servos do dono da plantação foram até ele e perguntou: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Então, de onde veio o joio? E o que Jesus disse? Ele, porém, lhe respondeu: o inimigo fez isso. Então os servos lhe expuseram: Senhor, queres que vos arranquemos o joio? Ao que o Senhor respondeu: não, pois ao tirar o joio, podereis arrancar juntamente com ele o quê? O trigo. Deixai-vos crescer juntos até a safra. No tempo da colheita, direis aos ceifeiros: primeiro juntai o joio e amarrai os feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Os ceifeiros, quem é os ceifeiros nessa história? Os anjos do Senhor. Veja só, irmãos queridos, só um anjo do Senhor vai ter a capacidade e está autorizado a fazer essa sacudidura. Mas no momento certo, como diz lá em Amós: eis que sacudirei a casa de Deus entre todas as outras casas, e não ficará um só grão. Você sabe por quê, irmãos? Deus tem muitos filhos em outras igrejas. Você sabe por que eles não vêm agora para aqui? Porque se eles viessem, eles se escandalizavam com essa igreja. Eles não estão preparados para vir para essa igreja como ela está, irmão querido. Deus tem muitos filhos ali nas outras igrejas, muitos que são fiéis, puros, são inocentes quanto à guarda do sábado e algumas outras coisas, mas no coração serve a Deus de todo o amor e todo o coração, e são verdadeiros naquilo que Ele segue. E nós que temos muitas vezes a verdade, 100% dela, somos os enganadores. Sabemos que o sábado é para guardar, e muitas vezes guardamos o sábado só até agora. Quando termina o culto, vamos para nossas casas, acabou o sábado. Já queremos fazer o que nós queremos, ligar a televisão, estar na internet, e aí por diante. Isso é o mínimo. Então esse é o cuidado, irmãos. Eu lhe pergunto uma coisa, minha querida: você já ainda estuda? Quando tem uma prova difícil, o que é que você faz nessa prova difícil? Procure estudar cada vez mais, não é verdade? E se você tem um tema difícil, você vai procurar o quê? Livros que falem sobre aquele tema para que você aprenda mais. E assim é qualquer um de nós. Se vamos fazer algo difícil, eu quero conhecer algo. E nós estamos numa guerra. Sim ou não? É uma guerra e está chegando o seu limite dela. O que estamos fazendo? Quais armas estamos buscando para vencer essa guerra? O que você tem escolhido para estar ao seu lado? Porque todo país que vai guerrear com o outro, ele analisa primeiro o inimigo. E ele vai ver se ele tem condições de lutar contra aquele inimigo. E nós, como os cristãos, temos todas as armas mais poderosas do mundo, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque Ele já venceu, Ele é vencedor. E todo aquele que está com Cristo é mais que vencedor. E Ele nos deixou vários livros. Eu faço uma pergunta aqui: quem aqui já leu um livro todinho da Serva do Senhor, de Ellen White? Quem aqui já leu o livro todo? 3 pessoas. Eu não quero chegar para você: rico estou, de nada tenho falta. Eu não preciso. Eu estou na igreja certa. Eu sei, o caminho é esse. E aí é onde você se perde, irmãos queridos. Muitas vezes o orgulho espiritual. Nada faz, está no caminho certo, mas não vive ele. De nada serve. São livros maravilhosos da serva do Senhor. Mas a primeira obra de Satanás é fazer com que a igreja não creia mais no livro de Espírito e Profecia. A primeira obra de Satanás. Não havendo profecias, o povo se corrompe. Então, essa é a questão. Alguém já viu falar agora há pouco tempo, em Gabriel Estevão, um ex-satanista que hoje é adventista? Pois é. Está aqui, um livro dele. Esse livro, Satanás tentou de todas as formas não conseguir fazer com que esse livro saísse. E através de um pastor nosso, lá da igreja de São Paulo, conseguiu pedir uma ajuda para o mundo e para as pessoas. Eu até mandei uma ajuda. E hoje daqui, Resgatado do Reino das Trevas. Irmãos, ele conta tudo o que você quer saber sobre Satanás. Tudo como vai ser. E o que acontece? Quase ninguém tem interesse. Então esse é o problema. O que você está buscando, irmão? Qual é o seu interesse? É nas coisas mundanas ou nas coisas de Deus? Olha o que ele fala aqui, uma pequena partezinha que eu vou ler aqui para vocês. O falso sistema de adoração e os deuses substituto. A internet com suas redes sociais, videogames, etc. são meus considerados como drogas mentais dos séculos, criadas para destruir a mente das crianças e jovens, principalmente os filhos dos crentes e cristãos fiéis. Quando eles estiverem muito ocupados com esses vícios, nunca terão tempo de estudar a Bíblia Sagrada. Vocês estão estudando, entenderam, crianças? A internet e as suas redes sociais, videogames, etc.
são meios considerados como drogas mentais dos séculos, criada para destruir a mente de crianças e jovens, principalmente os filhos dos crentes cristãos fiéis. Quando eles estiverem muito ocupados com esses vícios, nunca terão tempo para estudar a Bíblia Sagrada, a fim de ouvir seu Deus e falar com eles, nem fazer orações a fim de contar para seu Deus suas fraquezas e lutas. Com tudo isso, tornamos todos eles feiticeiros, sem que saibam que as mentes estão envenenadas e que são adoradores dos nossos deuses e estrelas dos ídolos. Viu o que ele está dizendo? A maior arma de Satanás hoje para as crianças: celular, videogame, jogos, ocupar a mente das crianças. Hoje, muitas vezes, os pais vêm para a igreja para a criança não estar fazendo zoado alguma coisa, dá a internet para ele estar. No lugar do culto, de ouvir a palavra de Deus, está entendendo a criança com a internet. Para que assim ele se acalme e não bagunce a igreja. No meu tempo não era assim. Eu sentava num banquinho com meu pai, bem caladinho. Não tinha nem internet naquela época. Mas ai de mim se falasse alguma coisa. Hoje os filhos são rebeldes, querem fazer a sua vontade e o seu querer. E os pais, omissos a isso, querem fazer a vontade e os deveres dos filhos, para que assim acalmem e não perturbe eles. Para que assim a consciência esteja tranquila. Irmãos, estamos dando veneno para os nossos filhos. No lugar da palavra. Coisa linda vocês estão fazendo, que as crianças venham para cá decorar versos, e assim vão ficar na mente deles. Isso é maravilhoso. Então, que entendemos isso, querida, que para nós, somos adultos, é perigoso a internet. Muitas vezes, nossos filhos pegam celulares, se trancam num quarto e vão ver pornografias e outras coisas piores. E nós que damos com o nosso consentimento. E assim as crianças crescem longe de Deus e não querem saber. E quando você vai mostrar a palavra de Deus, elas não vão querer. Porque nós estamos dando veneno mental para elas, coisas mais agradáveis. Entenda, irmãos, nossa mente é pecaminosa, nós amamos o pecado. Se você não reconhecer que você é esse homem miserável, pecador, trapo de imundice, você nunca vai ser salvo. O primeiro papel de quem quer ser salvo é reconhecer o seu estado atual que você é, pecador. Mas temos um Deus que tudo pode. Temos Cristo que veio e morreu por mim e por você, para nos dar a vida eterna. Cabe a mim e a você aceitá-lo de todo o nosso coração. Vós me buscares e me encontrarás, quando me buscar de todo o vosso coração. Isaías 29:13. Então, essa é a questão, irmão. É tão difícil para nós adultos. Eu fico vendo a luta dessas jovens, dessas crianças. Como é difícil para o mundo que nós vivamos. Se é difícil para nós adultos, imagina esses jovens, essas jovens, cheios de atrações mundanas, de coisas que Satanás coloca na mente e os atrativos que tem para esse mundo. Então, eu e você temos que ser exemplos, jovens. E que exemplo estamos dando? Será que estamos dando o exemplo correto? Testemunho seleto para a igreja. Eu recomendo esse livro. De todos os testemunhos, esse é o mais completo. Fala de todos os temas. Eu vou ler aqui uma mensagenzinha para vocês. Falando a respeito de que eu acabei de falar, de olhar o pecado dos outros, de apontar o dedo para os irmãos, de caluniar irmãos. Na página 609 diz assim: amor pelos que erram, é o título da mensagem. Fervorosos esforços devem ser empenhados em cada igreja, a fim de suprir o espírito de calúnia e crítica, que é o maior dano à causa e à igreja. A dureza e o hábito de criticar as faltas e os outros devem ser reprovados como obra do diabo. Cumpre fomentar e rebustar os crentes no amor e a confiança mútua, que movimento pelo temor de Deus e o amor dos irmãos. Cada qual fecha os ouvidos aos mexeriqueiros e às acusações, apontando o delator e aos ensinos da palavra de Deus. Seja ele aconselhado a obedecer às Escrituras. Irmão, todo caluniador faz papel para Satanás. Todo aquele que fala mal do seu irmão, ele está fazendo a obra de Satanás, nunca de Deus. Nunca de Deus. Nosso papel não é apontar defeito de ninguém. Eu tenho que olhar para a minha carapuça. Tenho que tirar a trava do meu olho primeiro, para que assim eu enxergue o pecadinho do meu irmão. E aí sim, quando eu estiver cheio de Cristo, cheio do Espírito Santo de Deus, cheio de amor, eu vou com ele, com amor, mostrar para ele que o Cristo fez por mim, pode fazer por ele. Restaurá-lo de todo pecado, de toda mágoa. E assim ser um novo homem, uma nova criatura, um vaso novo nas mãos de Deus. Mas lembre, irmão, nem eu nem você tem poder para mudar ninguém. Quem muda é Cristo, através do seu Espírito Santo de Deus.
Nós só podemos ser luz se formos usados por Deus, mas sempre com amor, com misericórdia. Vamos parar de falar mal da igreja, dos irmãos, de pastores. Porque essas pessoas não vão para o céu. Porque se for para o céu, vão começar a falar dos anjos de lá do céu. Daqui a pouco estão falando mal até de Jesus. Porque essas pessoas são assim, então não vai para o céu. Temos que mudar. Quem tem esse hábito tem que mudar, irmãos queridos. Agora vamos ver a resposta do joio e do trigo. Continue, Mateus. Mateus 13, 36 agora. Jesus explica a palavra do joio. Então eles não entenderam a palavra do joio, né? Mas Jesus agora vai explicar. Olha o que diz. Então Jesus se despediu da multidão e foi para casa. Seus discípulos se aproximaram dele e pediram: explica-nos a parábola do joio da plantação. O 37. E Jesus explicou: aquele que semeou a boa semente é quem? Quem é o filho do homem? Jesus, isso. O 8. O campo é o quê? E a boa semente são os filhos? O joio representa quem? Então o joio é filho. Quem é o pai do joio? Satanás. Todo aquele que for joio na igreja de Deus, ele tem como pai Satanás, e não Deus. Porque é ele que plantou aqui. Olha que interessante, irmão. Então eu tenho que analisar. Será que eu quero ser joio ou quero ser trigo? Eu quero ter como pai Deus ou o diabo? É uma escolha. Ah, irmão, mas eu não quero nada com o diabo. Não importa. Se você não faz a vontade de Deus, faz a vontade do diabo, irmão. Só há 2 senhores, não há 3. Não tem como você, um ou outro, não tem como você fazer. Você não pode ficar em cima do muro. Não tem como, ou você é de Deus ou você é do diabo. Não tem um terceiro caminho. O 39... O inimigo que semeou o joio é quem? A colheita final desta era. E os ceifeiros são quem? Da mesma maneira que o joio é colhido e jogado fora, assim será no fim desta era. O Filho do Homem mandará os seus anjos, e eles ceifarão o seu reino, e tudo que causa tropeço, e todos que praticam o mal. Leia só o 49 para mim de novo, onde fala sobre os anjos. Assim também ocorrerá no final desta era. Chegará os anjos, irão separar os maus entre os justos. Ô irmão, que dia triste. Como é triste você ser separado do meio do povo de Deus. E lembre-se, irmãos, depois de você ser separado, não tem mais volta. Na sacudidura não vai ter como você voltar mais. Aqui ainda está tempo. Esse é o tempo. E eu, como joio, você voltar a ser trigo. Temos oportunidade agora. Esse é o tempo. O que é que eu quero como na casa de Deus? Ô irmão, você não vai ter nem o mundo nem Deus. E Jesus diz: filho, eu estou a ponto de vomitar da minha boca. Você é morno, você nem é frio nem é quente. Tomara fosse frio ou quente. Mas porque é morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E assim vai ser. Que coisa triste, irmão, ser sacudido pelo anjo de Deus quando ele vier. Porque não tem mais como você voltar. A sacudidura não tem mais tempo. Depois que for ser sacudido, você vai ser para o inimigo e a morte eterna. E aqueles que ficar, o verdadeiro trigo, esse vai permanecer puro. E aí sim, os outros vão vir das outras igrejas. E vai ter uma igreja viva, verdadeira, que ama a Deus e procura fazer a sua vontade. E vai sim, juntando com esses homens, o evangelho vai ser pregado no mundo inteiro, em questão de semanas. Assim é o poder de Deus. Não pense, irmão, que o evangelho vai ser demorado, não. Tudo está acontecendo rapidamente. Para Deus, uma semana é que nem 1 milhão de anos. Numa semana Deus prega esse evangelho todinho, pelo seu poder, através de homens cheios do Espírito Santo de Deus. Vão ficar poucos aqui, mas esses poucos vão ser puros. E os que vão vir de lá, irmão querido, vão vir com a vontade de trabalhar como nunca. E esse evangelho vai ser pregado com poder e grande glória. Porque quem diz é verdadeiro e não mente. Foi Jesus. Então, que eu e você, ao sair daqui e ao chegar em casa, analisa, reflete. O que eu tenho feito por Jesus? É isso aqui? Algum sábado eu vou na casa de Deus? Quarta, domingo não? Dia leu, dia não leu a Bíblia? Oro. E daí? Então, irmãos queridos, estamos numa guerra.
E está chegando o seu limiar. Você jovem, e vocês adultos e jovens, crianças, o que queremos? Quer ir para o céu? Não pense, irmãos queridos, que foi fácil para Cristo, não. Deus dá o seu Filho amado para morrer por mim e por você, não. E Pedro já dizia, se é com dificuldade que um justo é salvo, o que será do ímpio, o pecador? 1 Pedro 3,19. Então, irmãos queridos, essa é uma luta. Jesus diz, aquele que quiser me seguir, carregue a sua cruz e venha até mim. Não é deixando a cruz lá e vindo bem leve não, irmão. É com todas as misérias e os problemas dessa vida. Agora, uma coisa é certa, aquele que escolher Jesus já é mais do que vencedor. Porque Jesus já venceu. Não tem como você perder do lado de Cristo, irmãos queridos. E o mundo está aí, cheio de atrativos, cheio de coisas para mente carnais, que querem agradar e ser agradado com misérias, com uma... Por isso que quando Jesus disse, a minha paz vos dou, não dou como o mundo dá, que é passageira. Hoje você vai para uma festa daquela, você vê todo mundo lotado, cheio de bebida, de drogas, e lá estão tudo felizes. Quando chega em casa é depressão, é querendo se matar, tudo vazio. Porque sem Deus, irmãos, não tem felicidade, não tem como ter. Então eu quero que vocês entendam, irmãos queridos, é uma escolha. Essa é a igreja certa, essa é a igreja, esse é o povo. Cabe agora nós escolhermos uma vida santificada, uma vida de princípios. É difícil, mas o que Jesus disse? Tudo posso naquele que me fortalece. Então nós temos alguém que nos fortalece, amados irmãos. Ó, irmãos queridos, quando eu vivia a minha vida de evangelista pregando pelo mundo, nossa, como você sente aquela alegria de você todo dia estar falando de Deus, das coisas de Deus. E o pecado para mim era aborrecível, eu nem sabia o que era pecado. Mas quando me afasto de Cristo, que eu começo a ler pouco a Bíblia, pouca oração, quando eu penso que não, já estou na lama do pecado. E o pecado é assim, irmão Damião, é um passinho. Você dá o primeiro passo, aí você volta. Dá mais 2, você volta. Quando você pensa que não, você já foi. E para voltar dá um trabalho danado, irmãos queridos. Então esse é o momento, esse é o tempo, essa é a hora de buscarmos nosso Senhor e Salvador de todo o nosso coração. Ser fiéis. É difícil. Ninguém disse que é fácil, irmão. Mas somos mais do que vencedores naquele que está com Jesus. Jesus já fez tudo que era por nós. Agora cabe a mim e você caminhar até a vitória celeste. Oh, irmãos queridos, que prazer, que alegria. Em breve podemos estar todos lá no céu juntos. E lembramos esse tempo. Mas cabe a mim e você. Deus é justo. Deus ama todos. Mas Ele é fiel. Ele tem que usar a sua justiça. Deus não pode premiar o errado, irmãos queridos. Não tem como eu, só por dizer de boca que sou de Jesus, mas lá fora não vivo o Evangelho, não pratico o que é correto. Então Deus não vai me levar, com certeza. Porque Ele mesmo diz, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai. Mas Senhor, eu dei estudo bíblico. Mas Senhor, eu trouxe muitas pessoas para a igreja. Muitos batizaram por mim. Eu pregava, eu cantava. Lembre-se, irmãos, o João faz isso. Dentro da igreja. Ele prega, ele dá estudo bíblico. Tudo que o trigo faz, o João faz na igreja de Deus. Mas ele continua sendo João. Porque no coração não há uma mudança completa. A vida dele não diz o que ele é. E muitas vezes desonramos a Cristo com a nossa vida lá fora. O povo olha para nós e diz, é esse aí que é crente? Com essa atitude, batendo em mulher, mentiroso, compra, não paga. E aí por diante. Assim somos nós, irmãos queridos. Mas Cristo está a tempo. Isaías diz, buscar o Senhor enquanto se pode, invocar enquanto está perto. Este é o momento. Jesus está lá, no Santo dos Santos. Cabe a mim e você fazer uma reflexão da nossa vida e dizer, Senhor, eu quero ser o verdadeiro trigo, Senhor. Hoje eu sou joio, mas me muda esse coração. Faz de mim um vaso novo, me transforma, para que eu seja uma nova criatura em Cristo Jesus. E Ele diz, filho, eu vou te fazer, filho. Você está reconhecendo? Esse é o primeiro passo, irmão. Reconhecimento. Reconhecer o seu estado, a sua maneira. Atos 3,19 diz o quê? Arrependei-vos e convertei-vos, para que seja apagado os vossos pecados.
Muitos se arrependem sinceramente, irmão querido. Mas o segundo passo é o convertimento. E o que é convertimento, irmão? É mudança de vida, irmão querido. É o abandono do pecado. É fazer mais não a sua vontade e a vontade de Deus. Essa é a nossa luta até lá. O inimigo sabe. Irmão, a irmã White disse que Satanás, ele não sacode o joio. Ele vai sacudir o trigo. Ele peneira o trigo. Porque lá é os fiéis de Deus. E quanto mais ele derrubar da peneira, é o sonho dele. O joio já é dele, ele não tem o que peneirar. Pelo contrário, ele quer que ele fique lá, vivendo como eles estão vivendo. Achando que estão salvos na igreja, fazendo o que quer, a sua vontade, da sua maneira. Mas ele tenta peneirar o trigo, porque ele sabe que ali é os fiéis de Deus. Então que eu e você, irmãos queridos, possa colocar no coração esse desejo de morar no céu. E dizer, Senhor, eu quero ser trigo, eu não quero ser mais joio. A partir de hoje eu quero uma mudança em minha vida. É difícil, sozinho eu não posso, mas contigo tudo eu posso, Senhor. Me fortalece, me ajuda. E aí você vê a diferença da sua mudança, da sua vida, irmãos queridos. Então esse é meu desejo. E eu tenho certeza que é o desejo de todos. De em breve todos estarem morando no céu. Então lembre-se, irmãos queridos, não aponte pecado de irmãos. Não olhe para teu irmãozinho que pecou. E se você quer o ajudar, quer fazer a obra de Cristo, vá com ele com amor, com misericórdia. Assim como Deus tem sido misericordioso com você. Para que assim você possa trazer ele de volta para a casa de Deus. Esse é o papel do verdadeiro homem de Deus e da mulher de Deus. Ser luz, ser o sal da terra. Não o contrário. Nunca aponte, porque aquele que aponta o pecado do irmão nunca vai para o céu. Porque ele faz a obra de Satanás. Quem é o acusador dos homens de Deus e das mulheres de Deus? Satanás, irmão, o diabo. Então não trabalhe para o inimigo, trabalhe para Jesus. Vá àquele irmão, mostre Jesus, mostre suas misericórdias, o seu amor, e você vê a diferença. A chance de você trazer ele é muito grande para a casa de Deus. Então que eu e você possamos entender, irmãos queridos, que Deus nos ama incondicionalmente. Porque senão ninguém estava mais vivo aqui. Ele me ama como pecador, mas ele não pode me levar para o céu eu tendo na prática do pecado. Deus ama o pecador, mas o pecado aborrece a Deus. Nós somos o contrário. Nós amamos o pecado e muitas vezes até odiamos o pecador e falamos mal dele. Mas Deus não. Eu vim buscar pecadores o arrependimento. Olha que Deus maravilhoso. E eu sou esse pecador, Senhor. E eu quero que o Senhor venha me buscar de todo o coração. Que o Senhor possa me alcançar, não só a mim, como toda essa igreja e todos aqueles que reconhecem que é pecador e que precisa de um Salvador, que é Cristo Senhor, nosso Salvador. Que desde já possamos sair daqui, não como entramos, mas com a consciência de saber que logo, logo Cristo está voltando. Tudo está acontecendo no seu limiar. E que assim eu possa me entregar, meu Salvador, de corpo e alma e coração. E dizer, Senhor, não faço mais a minha vontade, mas a tua vontade. Lembra de Jesus no Calvário? Senhor, passa de mim este cálice, mas não faça a minha vontade, a sua vontade. Então muitas vezes vamos passar por coisas difíceis, irmã querida, mas sempre diga, Senhor, faça a tua vontade em minha vida, porque a tua vontade é sempre a melhor do que a minha. Mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo. E quando eu sair dali, saio muito mais fortalecido. Então muitas vezes, irmãos, os problemas vêm para isso, para nos fortalecer, nos peneirar, nos purificar, como ouro no fogo ardente. Vai ter algum hino agora, irmã? Vamos escutar um hino. Depois do hino a gente ora para o final do culto. Que desde já o Espírito Santo de Deus, que desde já o amor do Pai e a comunhão de Jesus possa estar com cada um de vocês, irmãos queridos. Amados irmãos, sabemos de uma coisa, essa coisa eu tenho certeza, e você também tem. Cristo nos ama incondicionalmente. E é por esse amor que Ele muitas vezes nos chama e nos repreende, para que possamos compreender, entender qual é o seu querer e a sua vontade. Que possamos botar em mente e saber que temos um Deus que toda hora que você quiser está ao seu alcance. Temos presidente, temos governador, prefeito. Se você quiser falar com o governador, você consegue falar com ele toda hora, filho? Tem que marcar o quê? Uma audiência, e olha, se você for importante, ele vai lhe atender. Se você não for, ele não vai lhe atender. E temos o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o dono de todo o universo, toda hora à disposição de mim e de você. Para ajoelharmos e buscarmos de todo o nosso coração. Isso é maravilhoso, irmãos. Vamos orar.
Querido Deus, amado Pai, obrigado por esse momento maravilhoso, Pai. Que a Tua mensagem foi passada aqui, Pai querido. Quero que o Senhor nos ajude, Pai querido, para que assim essa igreja que está aqui, Pai, todo esse povo possa ser o verdadeiro trigo, Pai. E que muito em breve possamos estar juntos nas mansões celestiais. Ajude, capacite cada um, Pai, Senhor. Cria em nós, Senhor, um coração puro e renova dentro de nós um espírito inabalável. Não nos afaste da Tua presença, nem retire de nós o Teu Santo Espírito, Pai querido. Ao irmos para nossa casa, que Teus santos anjos nos acompanhem, Pai Santo, e que possamos ter um dia em Tua companhia maravilhosa, e que o Espírito Santo de Deus habite no coração de cada um aqui, Pai Santo. Nos ajude, Pai, nos fortaleça, Pai Santo. Não deixe que a gente se perda, Pai, por nada nesse mundo, Pai. Faça como o Senhor fez com Saulo, Pai, que resgatou para o Seu reino, Pai. Que assim possamos, todos que estamos aqui, ir morar nos céus, e muito em breve, Pai querido. Nos abençoa, nos guarda, nos proteja, Pai Santo. Que possamos ter uma semana em Tua companhia, e que possamos ter sempre tempo para Te louvar e Te engrandecer, em espírito e em verdade, Pai. Desde já Te agradeço, Pai Santo, em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Que a graça e a paz de Cristo reine no coração de cada um de vocês, meus queridos irmãos.